Tristeza não tem fim, felicidade sim. Sua tristeza ou sofrimento não são um defeito. Eles querem falar algo para você. Bem-vindo a mais um Pode Falar Abertamente, onde a psicologia encontra a vida e vice-versa. Minhas colegas Valéria, Viviane, e hoje vamos fazer as pazes com as emoções negativas? Bora! Então vamos lá, direto ao assunto. As pessoas têm vergonha de dizer ou de sentir que estão tristes? Eu acredito que sim. Dizer que você tá triste ou dizer que, enfim, alguma coisa saiu errado na sua vida, isso traz vergonha, né? De certa forma, porque falar sobre coisas negativas é de alguma forma vergonhoso, né? Algo negativo aconteceu comigo, perdi o emprego, né? Me separei, enfim, coisas assim. Isso traz um ar de vergonha, porque é uma perda, em algum momento eu falhei, né? Então essas questões existenciais, muitas vezes, nos deixam assim, nessa condição de mais caidinho, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu detesto a tristeza. Eu também. Eu não suporto ela. Tô contigo nessa. Se ela morar no meu prédio, eu me mudo. Mas eu aprendi a lidar com ela, sabe? Acho que... Então, isso eu gostaria. Gostaria da gente falar que a gente falasse sobre isso, né? Eu já fui muito assim. Porque eu acho que para algumas pessoas, talvez como eu, existe uma insuportabilidade, sabe? De você sentir uma tristeza. Não é só de dizer para as pessoas, né? Mas óbvio que isso tem um monte de desdobramentos, né? Essa tristeza... A gente cresceu ouvindo que o nosso objetivo é ser feliz. Sucesso. Que o objetivo da vida é ser feliz. Então a tristeza ocupa um lugar de derrota, de fracasso, de... Falhei. E acho que tá muito nesse lugar. Então a gente não quer sentir. Você acha que assim, a gente coloca como se a tristeza fosse um oposto da felicidade? Sim. Sim. Eu acho que as pessoas fazem muito isso, assim. Talvez para eu ser feliz eu tenha que passar pela tristeza, né? Em algum momento da minha vida, para eu alcançar essa alegria tão almejada, eu vou ter que passar por períodos que vão me causar tristeza. E talvez eu não esteja vendo como um caminho, um processo. Eu vejo que, se eu tô triste, então eu não alcancei a felicidade. E acho que não é bem por aí, né? Talvez para a gente encontrar essa tal felicidade em alguns objetivos na nossa vida, a gente tem que passar por momentos de tristeza. Se a gente não passar pelas tristezas... A gente não sabe que aquilo é felicidade. Ou não sabe que a outra coisa é uma alegria. É uma alegria, exatamente. Né? Se a gente não sabe o que é escuridão, a gente não vai entender o que é luz. Né? Mas me parece que a tristeza, ela não é um oposto da felicidade. Ela só é um outro lado da moeda da vida. Sim. A vida tem lados, né? Exatamente. E a vida nos apresenta tristezas, nos apresenta alegrias, nos apresenta um monte de outras emoções. A tristeza, ela tem que aparecer em momentos que de fato faz sentido ela estar ali, né? Perdi o emprego, eu tenho que ficar triste. Sim, vamos falar então... Vamos supor que é um emprego que você queria muito sair, talvez você não fique tão triste, mas fica assim, né? Porque é uma perda, né? Por mais que você estivesse naquele emprego não tão feliz, não tão satisfeito, mas tem uma perda. Então, perdeu, você tem um sentimento. Alguma coisa acontece ali dentro de você. Eu entendo dessa forma. Mas eu acredito que hoje, né? Assim, sempre, né? Mas hoje de uma forma muito... viva, assim, que a gente consegue observar, que as redes sociais fizeram que as pessoas não tolerassem mais essa tristeza, Sentir assim, tristeza. sentir, né, o fracasso, enfim,
Porque parece que tá todo mundo sempre bem, né? Tem uma vitrine ali o tempo todo mostrando que tá todo mundo muito bem. Né? E acho que isso contribuiu muito para que a gente se sinta assim, né? Sinta vergonha de estar triste, vergonha de ter perdido alguma coisa, vergonha de ter ido à falência, porque parece que tá todo mundo muito bem. Então, eu acho que assim, isso sempre aconteceu, lógico. Mas hoje a gente vê o tempo todo, assim, na palma da nossa mão, né? Que não é verdade, né? Mas a gente acredita e toma aquilo como uma verdade e aí a gente acaba sofrendo Eu mais. acho que no primeiro momento, quando a gente bate o olho ali em alguma coisa, nas redes sociais, por exemplo, vem esse sentimento. E, olha, eu tô mal e o outro ali tá muito bem. Aí logo depois a gente tem condições de refletir. Não, mas peraí, isso aqui é um recorte da vida dele, né? E aí tentar... Então, assim, primeiro, eu tenho que entender talvez o porquê eu tô triste. Então, eu tenho que olhar para dentro para entender assim, eu tô triste por algo com causa, porque eu posso estar triste sem causa. Sim. E aí nós estamos falando de uma outra coisa. Sim. Né? Então vamos primeiro assim, eu estou triste por uma causa. Então se eu estou triste por uma causa, eu só estou triste por quê? Porque eu amei. E aí aconteceu alguma coisa. Porque você está vivendo. Porque eu estou vivendo, então eu estou vivendo, eu posso tropeçar. Ou então eu depositei uma esperança, uma expectativa em alguma coisa e aquilo não aconteceu exatamente como eu queria. Então, eu só vou estar triste de verdade porque eu estou vivendo e eu estou depositando confiança em alguma coisa. Então, eu me frustro, eu tenho uma decepção, eu sofro uma traição. Então, é algo que é aceitável. E tem uma função. E tem uma função. Por exemplo, né, a psicologia enxerga dessa maneira. É para você se adaptar às perdas, à tristeza, né? Faz você dar uma pausa, dar uma parada. Tem a questão da conexão com as pessoas. Né? Se você tá triste, as pessoas vão perceber. E aí as pessoas se conectam com você. Bem né? colocado isso. Olha pra você e fala, tá acontecendo alguma coisa? E aí você tem essa relação, essa conexão com as pessoas. Aí vem aquela famosa e célebre frase que a gente fala, não, tá tudo bem. Exatamente. Ainda tem isso, não a gente tem dificuldade de dizer que tá mal, né? A gente tem dificuldade de dizer o que a gente sente, como a gente tá, porque vem a tal da vergonha. Eu vou dizer que eu tô triste? Não quero falar isso pra ninguém, não. Deixa aqui comigo, quietinho. Até porque é chato, né? Aquela pessoa que tá sempre puxando. Mas assim, aí a gente tá falando de dois fatores, né? Porque além de eu estar triste, ainda tô me culpando por estar triste. Por estar triste, ainda tem a culpa. Então vão... que é um desdobramento, né? Sim, eu acho que é uma problemática ruim. Aí, porque, né? Já tô triste e eu não me permito sentir essa tristeza e ainda me culpo por estar sentindo. Né? E a gente vai chegar num lugar... Eu acho que você tá falando pra mim. Você acha? Não, eu tô falando pra todo mundo. Porque nós somos assim. Nós estamos pensando assim. Agora isso. Você é ser humano. Não, a gente desdobra. O que você tá falando é que, além da tristeza, que é um incômodo... Sim, que já é desconfortável. Já é desconfortável. Porque não só por sentir a tristeza, mas porque alguma coisa aconteceu. Tô falando quando há um fato. Sim. Alguma coisa aconteceu. Alguma perda houve, alguma frustração houve, algo que não aconteceu como que eu gostaria que acontecesse, né? E aí eu sinto algo desconfortável. E além disso, eu ainda tenho uma culpa por estar sentindo isso, né? Agora, existe um quê de imaturidade? Eu não sei se aí, quando eu falo imaturidade, eu já estou fazendo um julgamento moral, né? Mas existe um quê, assim, de uma certa imaturidade da gente não saber lidar com a frustração, não saber lidar com a tristeza, porque esse processo. Sim, com certeza da gente crescer. Né? A gente vive na nossa infância, né? Muitas vezes a gente ouviu dos nossos pais. Hoje em dia talvez as coisas estejam um pouco melhor, né? Que tem muita informação a respeito disso. Mas ralei o joelho ali. Vai passar, dá um beijinho que passa. Só que para aquela criança aquilo ali é extremamente importante. Então, para a psicologia é a validação. Né? Validar não é você dizer que é concordar com aquilo ali, mas é você validar o que aquela pessoa sente. Ok, você está sentindo dor.
né? Pra gente não é nada, é só um arranhãozinho aqui, e a criança muitas vezes, né, faz um estardalhaço com aquilo, porque ela que tá sentindo. E aí, muitas vezes, na nossa infância, né, no decorrer da vida, na nossa construção da personalidade, a gente é tolhido disso, né? Não posso sentir. A culpa é minha porque eu tô sentindo isso. Porque a pessoa que é minha responsável diz que não é para eu sentir, então eu não posso sentir. Tem uma tristeza. Então, você falando da criança, você valida. Não, você está sentindo realmente uma dor. Tá triste. Mas faz sentido você sentir tristeza, né? Então faz sentido eu sentir a tristeza. Então, eu num primeiro momento, em vez de eu rechaçá-la, você valida o sentimento. Eu a valido. Falei, peraí, tô sentindo mesmo. E aí você, em seguida, você ensina. Olha, isso faz parte da vida. E vai, né? E aí você vai ensinando que, apesar dele estar sentindo aquilo, apesar daquela situação ruim e difícil, é parte da vida, isso vai acontecer outras vezes. E aí você vai, né, redefinindo, né? Vai educando, né? As emoções ali. Tá educando. De que aquilo ali, ele vai passar por aquilo mais vezes. Aquilo ali é só a primeira, a segunda, a terceira, e tem muitas vezes, e é só. Você tem que dar um significado, né? Por que aquilo de ruim tá acontecendo? E que aquilo não é para sempre. Por exemplo, você mesmo aí deu o seu exemplo, né? Eu não gosto de tristeza. Talvez você tenha um preconceito sobre ela, que foi construído ao longo da sua vida. Exatamente. Tipo seria uma coisa cultural. Absorvida. Isso, que você absorveu com tristeza. É uma coisa ruim que eu não posso me permitir sentir. Eu acho que principalmente em relação aos homens, né? Quando criança chorava, não pode chorar. Era sinal de fraqueza, por exemplo. Isso. Então já fica aquilo ali, fica enraizado mesmo. Se eu tô triste, se eu tô chorando, eu sou fraco. Então eu não posso. Não posso chorar, não posso ficar triste, não posso sentir. Muito comum isso. Até com os meninos. Então você acaba afastando, né? Não pode sentir. E aí, se não poder sentir, criou isso em você. Acredito que possa estar ligado a isso. Isso muita gente sente. Muita gente tem essa percepção, né? E quando eu compreendo que tem um provérbio que diz assim: na casa do luto há sabedoria, né? E na da festa não há nada. Eu não me lembro exatamente como ele é, mas essa primeira parte está certa, né? Na casa do luto há sabedoria. Porque no luto, na dor, na tristeza, você está refletindo, exatamente, você está avaliando a vida, você está avaliando a você mesmo. Vai recalcular né? rota. Agora você está numa festa, a música está tocando, a comida rolando, a bebida passando, e você não está nem... E é hora de você viver. E aí você hora tem que de você viver, exatamente. É. Aquilo ali é a felicidade, é o momento de você curtir de verdade. Curtir, mas a profundidade. Sim, a reflexão vem muito mais na tristeza. A reflexão vem muito mais exatamente, da tristeza, dessa dor e desse sofrimento, né? Aí a gente esbarra sempre nessa questão da felicidade. Então, o que é felicidade para você? Então, a gente pode perguntar aqui para as pessoas escreverem aqui nos comentários, né? O que é felicidade para você? Porque eu acho que a gente vai ter 7 bilhões de definições diferentes, né? O que é felicidade? Então, para mim pode ser uma coisa, para você outra. Então, certamente... Uma das minhas felicidades é estar no show do Roupa Nova. Minhas amigas sabem. Eu já sabia. A gente tem várias felicidades. Aí eu me lembrei do Rubem Alves, que ele diz assim: eu não acredito em felicidade, eu acredito em felicidades, aonde são uma série de coisas, né? Então assim, mas cada um vai ter um conceito de felicidade, né? E desde numa cultura, por exemplo, oriental, de você pensar assim, a felicidade é o desapego. Aí a gente vem para a cultura ocidental, ao contrário. É o apego. Se eu tiver um bom carro, se eu tiver uma boa casa. Obrigado. Se eu tiver Claro que isso é bom, sem dúvida. Sim, mas... eu acho que cada vez mais também estão rotulando felicidade. Né? Não, para você ser feliz, você precisa ter o carro tal. Você precisa ter essa nossa vida de consumo, Você precisa fazer tantas viagens, você precisa... Esse rótulo de felicidade, e aí a pessoa perdeu até a referência do que é felicidade para ela.
Porque o que é felicidade para mim não é para você. Então, eu tenho debruçado um pouco sobre esse assunto, né? Da felicidade. E, então, de muitos conceitos que nascem lá da Grécia. Seu TCC foi sobre felicidade, Foi. Eu também estou escrevendo um negócio sobre isso. Né? Mas, por mais que exista um cardápio, que cada um possa escolher um tipo de felicidade. A felicidade é quando eu faço bem para alguém. Felicidade é quando eu me recolho em mim mesmo e me elevo espiritualmente. Felicidade é a conquista. Felicidade é o desejo. Felicidade tem tantas facetas. Tem tantas facetas, né? Então a gente vai por vários e vários caminhos. Porém, isso se tornou algo tão cultural que a felicidade virou o óbvio. Todo mundo nasceu para ser feliz, né? E eu comecei a refletir isso quando eu vi num programa desses de manhã, né? Esses programas que são de pequeno auditório na parte da manhã, na TV aberta, né? Uhum. Em que a apresentadora fala algo em tom quase profético. Ela diz assim... qual é o motivo da vida se não ser feliz? E eu achei isso tão vazio. E perigoso. Que eu falei assim, isso tá errado. Eu pensando, né? E aí talvez você esteja concordando com ela e tá tudo bem. Mas eu achei isso tão vazio. Eu falei assim, e será que existe uma forma de pensar na vida sem ela ser atravessada pelo conceito de felicidade? Porque para nós se tornou o óbvio e cultural. Todo mundo está aqui para ser feliz. E seja na felicidade que eu escolhi do meu cardápio. Mas eu estou aqui para ser feliz de alguma forma. Eu consigo pensar na vida sem pensar nesse viés da felicidade, né? Porque nem sempre foi assim. As pessoas entendiam que, isso há 100 anos atrás, né, que o objetivo era criar os filhos. As pessoas diziam, já posso morrer. Já criei todos os criados. Filhos, casaram, eu criei os filhos. Cumpri a minha missão? Cumpri minha missão, já posso morrer. Então, esse conceito de um certo contentamento, de uma certa satisfação, seja que essa satisfação venha para mim porque eu vou ser recluso, um monge recluso, mas de alguma forma é uma satisfação, ou por uma conquista pelo meu iPhone 25. Que ainda não chegou. Né? Que ainda não chegou. Então, existe uma forma de eu pensar na vida sem eu passar por um conceito, qualquer que seja ele, de felicidade. E aí, se a gente pensar nisso, aí talvez a tristeza não seja tão insuportável, né? Talvez a raiva não seja tão insuportável. O tédio é possível ser vivido. É possível ser vivido como uma faceta necessária da vida, né? A surpresa, né? E outras coisas mais, né? Até mesmo esses que a gente não gosta nem de falar o nome, tipo a inveja. Mas fala. Né? A gente não gosta inveja de falar. É feinho, né? A gente acha isso, né? É sujinho, né? Todo mundo tem um pouquinho, né? Quem de nunca alguma sentiu, forma. Quem porque nunca nós sentiu. somos seres humanos, nós vamos sentir. E a gente tem que entender isso, entender que somos dotados de emoções. E acho que a base tá nisso aí. Todo mundo experimenta. Todo mundo vai experimentar. Mesmo que eu não queira sentir tristeza, igual você falou aí, você vai sentir. Eu vou sentir. Não tem jeito. Como uma emoção universal. Porque nós somos humanos e vamos sentir. É uma reação ao ambiente, né? O nosso sentir, a gente está reagindo ali ao que está acontecendo. E eu acho que é importante isso. Às vezes a gente não consegue nem dar nome para o que está sentindo. E aí você tocou num ponto também que a gente não aprende a identificar o que a gente sente. A gente acaba... A gente escuta isso, né? Até mesmo na própria terapia. Uhum. O que você está sentindo? E às vezes a gente não consegue dar como nome. Como você se sentiu? Essa é uma pergunta constante. Como você se sentiu quando aconteceu isso? O paciente conta um fato ali, né? Uma situação. E como você se sentiu nessa situação? Olha como é que é bem
É importante a questão do sentir. Essa semana eu atendi uma pessoa que eu falei assim, como foi sua semana? Ela falou assim, ainda não sei, mas me espera um pouquinho que eu vou te dizer. Ainda não sei. Ainda não sei. Ou seja, ela passou pela semana, né? Não agora sei que ela se vai foi parar boa ou pra se pensar. foi ruim. Deixa eu pensar. Aqui Agora, pensar. Ela só viveu. Sim, ela só viveu. Mas assim, eu tô querendo dizer que às vezes a gente não consegue mesmo dar nome pro que tá sentindo. E a gente não consegue entender. E isso é muito ruim. Porque a partir do momento que eu não sei nomear o que eu sinto, como que eu vou elaborar essa emoção dentro de mim? E aí eu vou te dizer, né? A gente não aprendeu, mas a terapia ela te ajuda Sim, a aprender muito. a lidar com as emoções e a aprender e a nomeá-las. É o básico, né? Que a gente. Mas acho que isso é um autoconhecimento. É um autoconhecimento. Sim, É absurdo, fantástico. né? Tudo isso que a gente você... tá falando aqui, a gente tem que sentir a tristeza, a gente tem que sentir o medo, a gente tem que sentir a inveja. Não é tão fácil assim, me permitir sentir essas coisas. E aí, né, a psicoterapia tá aí pra ajudar a gente a lidar com essas emoções e saber até o limite, né, que é saudável sentir. Né? E que isso fique bem claro aqui. Ainda tem uma questão aí do limite, do que é natural. Então, no início da nossa conversa hoje, a gente estava falando da tristeza também sem causa. Isso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, vamos, que é importante. Né? Porque até então, a gente está abrangendo numa esfera de que há uma causa. Emoção, sim. Né? Mas como é que é isso? Uma tristeza sem causa. A gente percebe muito que no senso comum, né? Quando a pessoa sente uma tristeza, até dias, né? Porque assim, não é assim, tô sentindo tristeza agora, daqui a pouco vai passar. Não, às vezes você fica, né? Alguns dias triste ali, enfim. A gente fala muito do tempo e da intensidade, né? Isso que vai te dizer se tá de uma forma patológica ou não. É sinônimo de... A tristeza é sinônimo de depressão para muita gente. E não necessariamente, né? E aí a gente vai falar da tristeza normal de sentir e a tristeza sintoma que pode estar dentro de um quadro de depressão. Por quê? Porque, na verdade, assim, o ponto central da depressão é não necessariamente a tristeza. A tristeza vai ser um sintoma. Sim. O ponto central da depressão, né, para a psicologia, é a anedonia. Certo? Explica o que pra gente. É a anedonia? A anedonia eu sentia muito prazer em determinadas atividades que eu fazia, né? De repente, eu não sinto mais prazer nenhum. Eu perdi completamente a vontade de fazer aquilo que eu fazia com tanto prazer, que era tão importante para mim. Era um valor para mim. Se eu me encontrar numa situação assim, é um ponto de alerta forte. Porque a questão central, né? Lógico, a depressão é um conjunto de sintomas, né? Então, você precisa avaliar todos esses sintomas. Falta de sono, falta de apetite, ou excesso de apetite, excesso de sono, enfim. Tem várias outras coisas ali no entorno, mas tem um ponto central, que é a anedonia. Então, aconteceu isso... Que é a perda, do prazer que eu da vontade que antes você tinha. Que eu tinha. Vou te dar um exemplo. Você ama ir assistir futebol. De repente, o Bebeto, não quero mais. Alguém te chama, né? Como sempre, e você fala, não quero, não tô com vontade. E aquilo tem que te chamar a atenção. Como que antes eu sentia muita vontade, eu gostava muito de estar lá, e agora eu não sinto vontade nenhuma. Zero. É ir lá pro zerado mesmo. Não é assim, eu tô com um pouquinho de... A seleção brasileira não contribuiu muito para isso. Não, nem um pouco, na verdade. Então, assim, esse é um ponto de atenção forte. Eu acho que é importante, né, a gente pensar aqui que a gente tá falando numa tristeza emoção, né? Mas essa tristeza... que você falou, uma tristeza sem causa, mas essa tristeza pode ser causa e pode virar patologia. Por exemplo, no caso do luto, é uma tristeza com causa, que também pode virar uma patologia. Que pode virar uma patologia e pode se cristalizar numa depressão. Exatamente. Então, assim, é só tristeza sem causa que causa depressão? Não. Às vezes eu tenho uma causa. Não, sim. Né? E aí aquilo vai, né? A gente até já comentou assim no outro episódio, né?
isso vai se perpetuar e aí vai passar por muito tempo e aquilo vai me deixar disfuncional. E aí a gente tem que ter esse olhar. Essa tristeza não tá uma tristeza de emoção que eu tô sentindo, que faz parte do processo do luto. Ela tá exacerbada, ela tá me deixando disfuncional. E aí a gente precisa ter esse olhar de que ela tá virando uma patologia. E ter isso em mente de ligar logo o alerta, porque quanto mais cedo você cuida disso, melhor. Né? Quanto mais tempo eu fico nessa condição, porque a gente está falando de uma alteração química do cérebro. Né? Então, o quanto antes a gente cuidar disso, né? Porque você tem lá níveis leve, moderado e grave de depressão. Né? Então, se eu já tô ali no iniciozinho, se eu já detectei aquilo, eu já procuro ajuda, o tratamento ele vai te ajudar muito a já voltar, né, ao que você era antes. Como nós falamos, acho que no último episódio, seja procurando um psiquiatra ou um psicólogo, para ter um ajuste químico, uma avaliação, né? Exatamente. Ou procurando uma psicoterapia, procurando... Deixando super claro, a gente não está aqui romantizando a tristeza, não é isso? Isso é um ponto importantíssimo. Nós não estamos fazendo isso. Não é romantizar a tristeza, a tristeza... Né? Não tem que sentir. Não, ela é um processo, né? Uma emoção que faz parte da nossa vida e que em determinadas situações a gente vai sentir, a gente tem que sentir, mas a gente também tem que ter esse cuidado de que ela também pode virar uma patologia. Então, que isso fique bem claro que... E nem toda depressão você precisa de medicação, tá? Então, existem depressões leves, né? Que você já trata logo de início. Isso é importante pra gente falar para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham, estou com depressão, imediatamente medicação. Não necessariamente. Depende de cada quadro, de cada caso, de cada situação. O profissional vai avaliar. Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Eu posso ir num psiquiatra, né? Dizer os meus sintomas e tudo mais, e ele mesmo fala assim, não, né, o seu caso não é de medicação. Eu tô te encaminhando aqui para fazer psicoterapia. Porque ele percebe que é um quadro leve. Que não necessariamente ela tá numa situação já que precisa de uma intervenção medicamentosa. Pode acontecer. Então, porque às vezes as pessoas têm essa questão, eu vou tomar medicação, e aí como é que vai ser? Vou ficar dependendo, né, de uma medicação? Não necessariamente. Você pode ter casos que só a psicoterapia já resolve. Então a gente precisa aprender que isso que a gente chama de sentimento ruim. Sentimento ruim. Porque a gente não fala que a alegria é um sentimento ruim. A gente não fala, né? Que a alegria é maravilhosa. Uma emoção. Não vou falar. Não, a gente não fala nem que ela é boa, porque a gente. A gente nem denomina ela, não, entendeu? Ela é. E a tristeza a gente gosta de frisar que é um sentimento ruim. Né? Porque alguém um dia disse pra gente que existem emoções boas e ruins. Então a gente tem que entender o significado. Não pode sentir isso. Não pode. A gente precisa entender então o significado dela. E o que ela está falando para nós. Se ela tem causa, se ela não tem causa. Né? E a partir daí eu consiga processá-la ou pedir uma ajuda. Isso. Né? E entender que quando a gente fala sobre isso, né? Quando a gente... Porque assim, eu acho que o sofrimento, ele adora o silêncio. Então, quando a gente vai internalizando isso e a gente vai deixando aquilo ali, vai ficando pior, não vai melhorar. Então, é importante falar, seja para um amigo ou, se tiver muito difícil, realmente procurar essa, né, buscar ajuda profissional para falar sobre isso, para poder lidar com essas emoções. Às vezes, só conversar com um amigo vai resolver. Por isso que as relações, as relações humanas, elas são importantes demais, porque numa dessa, né, é um amigo que muitas vezes vai te acolher, que vai te ajudar, enfim. A gente tem aqui no nosso roteiro assim, ok, hoje estou triste e tudo bem. Né? Isso entra que nem uma facada pra mim aqui. Eu acho que hoje foi tudo bem pra você. Né? Hoje eu estou triste, mas tudo bem. Né? Aprender a viver isso que nos faz nos compreender, né? E nos faz crescer também, né? Como parte constitutiva da vida. Porque assim, eu acho que a tristeza está muito ligado aos nossos valores também. Totalmente. Né? Vou dar um exemplo assim, bem básico aqui. Eu sou uma pessoa que gosto de sempre gostei de ser boa aluna, de tirar notas boas, de
isso faz parte de ser um valor pra mim. Tá. E aí estudei para caramba pra uma prova. E não tirou uma nota boa. E tirei uma nota péssima. Uhum. E aí tudo bem eu ficar triste com isso, porque isso tem um valor pra mim. Uhum. Né? E sei lá, se eu ficar 1 ou 2 dias triste, quiser ficar lá sentindo isso, né? Alguns fiquei dias, chateada, estudei, me preparei pra isso e não aconteceu da forma que eu tava esperando. Me frustrei, me senti fracassada de alguma forma ali. E tá tudo bem eu sentir essa tristeza, né? Porque é uma coisa que eu tenho valor, né? Assim como... Isso é muito importante pra você. Exatamente, numa amizade... Pra uma outra pessoa que eu valorizava muito, que, né, aquela relação ali, e a pessoa me traiu de alguma forma. Por que eu não vou ficar triste com isso? Eu tenho que ficar, né? Porque... O natural é você ficar triste. Exatamente. Então, a gente entender que tá totalmente ligado ao valor que a gente tem. Sim. Entende? Sim. Porque, assim, cada um tem o seu valor. Às vezes, pro outro, não tem esse valor. Às vezes... aí é motivo de julgamento, né? Nossa, por que você tá triste porque tirou 8? Sei lá. Nota maravilhosa. Eu estaria feliz com uma nota 8. E aí ela queria 10. Ela queria 10. Fulano só fez isso com você? Isso aí não é besteira, nada. Que bobeira, você tá isso. chateada por causa disso. Mas pra você aquilo Só tem porque você foi traída? Né, assim. E aí você vê, né, que a mesma situação, 2 pessoas, elas vão interpretar de forma diferente. Sim. Isso é muito legal, né? Eu acho muito interessante. Porque cada ser humano é único. Né? Então, o que eu sinto de um jeito, você vai sentir de totalmente outro. diferente. E assim, vocês percebem que às vezes a gente... Eu acho que nós falamos aqui nas entrelinhas, né? Mas a gente tem uma negação. A gente nega o sentimento, né? Sim. Pode acontecer. Eu tô falando sentimento, mas eu tô me referindo à emoção, né? A gente nega, muitas vezes, que tá sentindo uma inveja, que tá sentindo um ciúme, né? Que tá com raiva, e aí eu fico fingindo que não tô. Eu gosto muito das pessoas que são transparentes, nesse sentido, né? Que são, às vezes, até politicamente incorretas. A pessoa tá com raiva. Chego ali e falo, de fato. Por isso que o diálogo ele é importante. Aí a gente entra no diálogo entre as pessoas, né? Falar para o outro como você se sentiu naquela situação. E não chegar metendo o pé na porta. Né? E aí pronto, o diálogo acabou, vocês vão brigar. Então, dizer para o outro como você se sentiu, você já gera a possibilidade do diálogo. Pode ser que o outro nem receba isso bem. Que é um nível bem profundo de comunicação. Exatamente. Né? Que eu não estou falando só de comunicação assertiva. Nem de terceiros. Eu estou falando de como eu me sinto. Exatamente. E se eu falo de como eu me sinto, eu estou falando de uma verdade. Porque eu posso dizer uma coisa que você fala, não concordo com você. Ok. Mas se eu falar para você, eu estou triste, a pessoa vai parar para te ouvir. E você não tem como dizer, não está triste. Exatamente. Porque isso é uma verdade que está em mim. Então, ele aprofunda para um nível de comunicação mais profundo. E facilita bastante. Ficou feia a minha frase. Aprofunda para um nível mais profundo. Reforço. Deu para entender. Mas é isso daí. E é tudo que a gente está falando aqui sobre comunicação, diálogo, dizer como você se sente. Isso pode ser difícil para a pessoa conseguir fazer isso sozinha. E na terapia... é possível trabalhar isso, treinar, trabalhar, refletir. E é onde você leva isso pra vida. Porque às vezes as pessoas, eu vou chegar lá e vou ficar só falando sobre a minha vida? E só isso? Não, lá você é um lugar de aprendizado. Eu diria que a terapia suas emoções. Você aprender a gerir, a sentir, a falar o que você sente. E assim, dizer o que a gente sente é libertador. Eu experimento... assim, hoje, né, entendendo muito bem psicologia, estudando psicologia, eu melhorei muito em me comunicar com as pessoas. E dizer não, que também é um grande... Esse aí é outro ponto. É um episódio só disso. Como falar não. Exatamente. Como é libertador você dizer não sem sentir culpa. Porque às vezes, né? A gente pode fala dizer não, mas ficar culpado. Mas fica com uma ruminação ali nos seus pensamentos que você fica dias com aquilo na cabeça e pronto. Então, dizer não de maneira saudável, né, sendo transparente, explicando para aquela pessoa por que você não está fazendo, não vou fazer por causa daquilo. Você sabe dizer não? Vamos fazer um outro assim? Vamos. Isso vai ser bom. Eu acho que também
é entender que quando eu aceito e não fico lutando contra esse sentimento, essa emoção, no caso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu fico ali, não, preciso dormir. Acho que quanto mais você se força a fazer aquilo, mais desperto você fica, entende? Uhum. Então, quanto mais você ficar valorizando aquilo, tipo, não quero ficar triste, não vou ficar triste. Ficar negando. Isso é uma fuga. A negação, você já tá fugindo. Então, você não tá aceitando, não tá se permitindo sentir aquilo. E você tá só piorando a situação. Porque você vai sentir de qualquer jeito. A diferença é se você vai aceitar sentir e lidar com isso da melhor forma, ou se você vai ficar tentando encobrir aquilo. E isso vai te fazendo mal, entendeu? Porque a longo prazo... Você não elabora. Enquanto você está fugindo, você não está refletindo, não está elaborando aquela situação, aquele sentimento. E ao invés de você fazer ele, dispersar, ele acaba ficando. Ele fica. Porque você deixa ele acontecer. Ele está correndo atrás de você. Entendeu? Alguma coisa... vamos fazer uma analogia aqui, Você foge, ele está atrás. Você foge, está atrás. E aí fica aquela luta ali. É como o processo do luto mesmo, Porque enquanto você está negando, você ainda está numa daquelas fases iniciais ali do luto, que você não aceita que aquilo aconteceu, Então, quando a gente nega, aí eu estou concluindo aqui, quando a gente está negando essa raiva, a gente está negando essa tristeza, a gente está negando, é como você falou, não vamos romantizar. E aqui nós somos do clubinho da tristeza. Não é isso, não. É um sinal de alerta, sim. É entender o que está ali por trás. Entender que o ser humano é dotado de emoções que a gente denominou boas e ruins, e que a gente pode sentir e tá tudo bem. A gente pode sentir. A gente não precisa ficar preso nessas emoções. Mas que em algum momento, eu tendo compreendido isso, eu começo a agir. Eu começo a me movimentar, Se eu tô triste porque alguém foi embora da minha vida, Não significa que eu nunca mais vou encontrar uma outra pessoa legal. Em algum momento, eu começo a me movimentar, eu começo a olhar, eu começo a experimentar, eu começo a viver e eu começo a agir. Então, mas o que eu não posso é negar. E pular logo para isso. Que eu acho que esse era um das minhas questões. Entendi. Sabe? A gente, você nega, pula e já sai pra ação. E então, aí o negócio fica ali. E fica. Vai ali. Ficar. Parece que não fica, mas fica. Fica. Entendeu? Você só jogou pra debaixo do tapete. Exatamente. Não pode paralisar a gente. A gente, por exemplo, eu dei aquele exemplo lá da prova. Então nunca mais agora eu vou estudar pra prova porque eu me dei mal nessa. De jeito Nunca mais eu vou tentar fazer um concurso porque eu não passei nesse concurso que eu me preparei. Não, eu vou lidar com essa frustração. E às vezes eu acho até que ela vai me impulsionar. Se eu souber lidar bem com isso... É uma forma de impulsionar. É uma forma de me impulsionar a tentar de novo, a fazer diferente. Eu não tirei meu 10 agora, mas vai ver na próxima. O que eu vou fazer? Quando a gente está falando da dor de alguém ou do sofrimento de alguém, eu sempre costumo dizer que isso é um solo sagrado. Sim. Então, solos sagrados, você tem que pisar com reverência. Você não sair... Agora, você vai entrar na casa das pessoas, se a pessoa tem um padrão de agora, você tira o sapato antes de entrar. Depois da pandemia, então, os ocidentais passaram a fazer isso também. Tirar o sapato para entrar na casa. Um lugarzinho para colocar os sapatos. Porque eu não levo a sujeira da rua para dentro. Então, é porque ali é um espaço sagrado. Então, sempre que a gente fala da dor de alguém, do sofrimento de alguém, a gente está falando de solos sagrados. Então, sem dúvida. A gente pode estar falando de uma tristeza que eu posso considerar simples, porque você tirou uma nota... Para você tanto faz tirar... Baixa. 8. Ou para alguém que perdeu um pai, que perdeu alguém da família, que perdeu um emprego, que perdeu algo que lhe doeu profundamente, e que aquilo era um valor para a pessoa, que a pessoa depositava confiança naquilo e de repente aquilo lhe foi tirado. Então, é um solo sagrado que a gente não pode julgar levianamente, e compreender que é uma dor, que essa dor precisa ser compreendida,
que ela tem uma linguagem que ela está falando, que a gente não deve fazer como eu. Passar por cima, jogar por debaixo do tapete. Jogar por debaixo do tapete. Meu tapete deve ter... Tá cheio tropeçar. Respeitar o processo do outro. Isso, tem um processo. Cada Mas um eu tô vai... aprendendo. Cada um vai elaborar. Eu já até dei umas choradas esses dias. Que bom. Olha só. Chorar alivia. Chorar é alívio. Não, eu falo sobre respeitar o processo do outro, porque às vezes a gente acha que tem um tempo que é meu, que o outro tem que seguir. E não necessariamente, né? Às vezes eu vou levar, sei lá, 2 dias pra me recuperar daquilo. E tem gente que pode levar uma semana. Sim, cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo, tem o seu processo. E a gente precisa respeitar, né? E às vezes a mesma dor, né? Pode doer em mim de um jeito, doer em você de outro. E você sabe que tem um outro lado também da moeda, que as pessoas às vezes se sentem culpadas por se sentirem alegres. Também acontece. Ou felizes, né? Porque o outro não... Não, como que eu posso estar sentindo isso? E de repente, se eu tô sentindo isso agora, é porque vai vir alguma coisa. Ah, sim, ainda tem esse... isso aí eu costumo Fica fazer. Com medo. Mas tem uma justificativa no meu caso. Mas assim, você sabe que no começo desse ano mesmo, começou a acontecer um monte de coisas assim que eu considerei boas, assim, seguidamente. Eu falei... Tá bom demais. Tá bom demais. Deve ter alguma coisa errada. Vai acontecer daqui a pouco. Sabe? Tem alguma coisa errada. Você falou, nesse mas certo. É verdade, me identifiquei agora. Porque eu tava nessa vibe, assim, foi acontecendo um monte de coisa boa. E eu falei, peraí, tem alguma coisa de errado. Vai aparecer uma coisa A gente tem isso, a gente não consegue nem se permitir, né? E depois que acontece, a gente diz, eu falei, e aí você reforça esse pensamento. Mas assim, só que é parte da vida. É realmente, né, parar pra pensar isso que você falou. Às vezes a gente não consegue nem aceitar que pode estar tudo bem, que tá feliz. Então, assim, a gente aprender também a viver a alegria. Aquele momento. Usufruir a alegria e usufruir dela sem culpa, sem peso e sem também uma coisa vazia. Aproveitar. Sim. Né? Aproveite o momento a vida nos dá isso. Então, assim, se a gente está valorizando, entre aspas, né? Aqui falando da tristeza, né? A gente também tem que dar peso à alegria. Exatamente, igualmente. E às coisas boas e que a gente tem que usufruir delas, enxergá-las. Sim. Né? Eu escrevi um livrinho chamado Meu Amargo, Meio Doce, que é um livro devocional, mas ele é sobre isso, assim, que existe o amargo, que são dores, tristezas, perdas, e existem os doces da vida, que são as alegrias, as felicidades, as coisas boas e belas mais que saboroso, estão, né? saborosas, mais gostoso, que estão à nossa volta, né? Então, a gente precisa aprender que o amargo, ele é o chá de boldo. E às vezes você precisa tomar. Às vezes você precisa e vai curar, mas é absurdo de ruim. É ruim, né? Uma né? medicação. Eu fiz um teste aí, preparei um chá de boldo, mas é horrível, né? É horrível, Agora, e também temos os momentos bons, porque quando a gente consegue olhar para a vida da gente, olhando, porque sempre tem coisas boas plantadas na vida da gente. Vai depender do nosso olhar. Então, se a gente quiser procurar só as coisas ruins, a gente vai achar. A gente vai se empilhar delas. Sim. Mas se a gente quiser e fizer um exercício que é mais difícil, de enxergar as coisas boas que estão à nossa volta, das coisas boas que a vida pôs, você olha o céu, você olha alguém que perdeu alguém, mas tem alguém ainda precioso que está ali, né? Seja das coisas que você já tem e não das que você não tem, seja das coisas que não são palpáveis, não são tangíveis, mas como a amizade, como a preciosidade, por exemplo, de eu estar com meu filho. A presença. A presença. Eu acho que você falou aí, eu lembrei de uma frase que meu pai sempre falava pra mim quando eu era criança, né? Tipo, eu não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho. Perfeito. Né? Eu posso ainda querer coisas que, né, e eu ainda não tenho, mas eu posso valorizar o que eu já tenho. O que você já tem. E às vezes a gente não se dá conta de quanto a gente tem.
Que às vezes o que eu tenho é o que o outro tá desejando muito ter e ainda não conseguiu. Não conseguiu. É isso aí. E é isso, né? E acho que viver é isso que você tá falando aí, é equilibrar, né? Esse equilíbrio. Exatamente. E também valorizar a alegria na mesma proporção, né? Assim, porque a gente não costuma olhar pra alegria, estou alegre, né? Tipo assim, não tô conseguindo sentir que Até porque a gente tem medo de mau agouro, né? Pode ser. Mal olhado. Alguém vai me ver assim? Não, se eu ficar falando que tô alegre. Nossa, eu tô alegre, tô bem. Olha, financeiramente, tô explodindo. Tinha umas amigas que falaram assim, não fala as coisas boas que seu marido faz, porque vão querer ele pra elas. Meu Deus do céu. Sério, eu já ouvi isso. Que a gente realmente tem mais... Eu acho que até é um exercício difícil de valorizar o que a gente já tem. A gente tá sempre olhando pro que a gente quer ainda. E eu acho que isso é um erro. É do ser humano. Mas é um erro, né? Eu acho. Mas isso é uma coisa platônica, né? Porque o amor de Platão era por isso que fala assim, o amor platônico. É aquilo que você não tem e quer alcançar. Muito. Então, o iPhone 25, sabe? Eu não tenho e quero alcançar. Quando você tem, o amor platônico, ele acabou. Porque, em essência, o amor... E aí você busca por outras coisas. É o que você deseja e não tem. Seja... Diferente do amor, por exemplo, que eu tenho pelo meu filho, pelos meus filhos. Não é o que eu não tenho. É o amor pelo que eu tenho. Então, eu tenho esse amor, né? Pelo que está ali posto na minha vida. Eu tenho coisas boas dentro de mim, eu tenho valores bons dentro de mim, eu tenho amizades. Então você vê que o que permanece é o que é abstrato. Não são as coisas, né? O que é intangível. O que é intangível. Né? O amor dos seus filhos, né? Seu marido, esposa, enfim. Então, se a gente parar pra pensar, na verdade, as coisas que nos dão talvez as maiores alegrias já estejam com a gente. Já estejam com a gente. Eu nunca vi alguém assim no leito de morte dizer falar assim, de bens materiais. Falar assim: tragam as minhas escrituras, porque eu quero olhar para elas mais uma vez. Traga as chaves dos meus carros, que eu quero contemplá-las. Quero apertar fotos da minha casa, o botão. Enfim. Né? Eu já vi pessoas nesses momentos falar assim: traga os meus filhos, traga aquela pessoa que eu não perdoei, aquela pessoa que eu quis falar alguma coisa e não falei. Né? Então, porque o que de fato permanece, né, não são essas coisas, né? Ainda que são boas, sejam boas, e que o nosso público não brigue com a gente, porque eu não estou querendo definir. Proporcionam felicidade, proporcionam, sim. Não, e que o nosso público não... vocês falaram, mas agora estão definindo o que é felicidade. Eu tenho conceitos meus de felicidade. Eu também tenho os tal, meus, né? Amo viajar. Viajar, E que fique claro que coisas materiais estão nesses nossos conceitos também. Exatamente. Sim, claro que sim. Então, não tem ninguém aqui... desapegado de tudo. Não, a gente gosta de um bom telefone. Mas a gente entender que existem valores importantes na vida da gente. Isso não é tudo. Que também não é tudo, mas que existem coisas alegres na vida, que estão plantadas nas nossas vidas, que existem coisas doces que estão plantadas na nossa vida. E existem as coisas amargas. E que às vezes acontecem porque a gente já plantou as coisas boas. E aí, né, a partir desse momento que eu valorizei alguma coisa, que eu amei alguma coisa, e aí as coisas ruins acontecem justamente porque eu me dediquei muito a alguém e essa pessoa pode ter me machucado. Enfim, entender que às vezes a gente só vai sentir tristeza porque um dia a gente amou demais. A gente amou, exatamente. E tá tudo bem. Porque isso é viver. E isso é viver. A terapia, ela ajuda você a ampliar esse repertório. E lidar com isso. Enxergar coisas, né? Que muitas vezes a pessoa tá ali naquele mundo dela, né? E ela não consegue ver outras possibilidades. E na terapia, é possível a gente abrir essas... mostrar outras possibilidades e reflexões. As coisas, essas coisas que a gente chama de ruins, né? Ou essas emoções, ou esses sentimentos, né? São como
as luzezinhas do painel do carro, né? Então acende lá uma luz vermelha dizendo que atenção, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, uma injeção eletrônica, faltando óleo, pressão dos pneus. Então tá faltando gasolina. Entrou na reserva. Já passei por muitas emoções como essa. Aí o que a gente faz, né? O que o Bebeto faz? Ele pega um martelo e quebra a luzinha, para a luzinha parar de acender. E continua a viagem. E continua a viagem. Vai dar ruim, Bebeto. Só que o problema tá ali. Tá ali. Então eu não quero enxergar o que o painel tá me sinalizando, mas... E uma hora o carro vai parar. Uma hora o carro vai parar. Todas as luzinhas têm função. Né? Todas elas estão ali para isso. Ninguém vai botar um alerta, uma luzinha no painel do carro para nada. Ou seja, essa tristeza que nós falamos desde o início é uma luzinha que só que ela acendeu para nos dizer alguma coisa. O medo. E diz muito. Dizer de algo que precisa ser compreendido para que seja corrigido ou para que ele seja aceito, né? Porque de algum modo... O que ele está querendo me dizer? Ele está querendo me dizer alguma coisa, e essa alguma coisa que ele está querendo me dizer vai me salvar. A verdade é essa. Né? Vai me salvar. É para você fazer algo que está sendo necessário fazer naquele momento. Então, gente, não façam como eu, não taquem um martelo nas luzezinhas. E nem façam como eu já fiz, né? Hoje em dia eu não faço mais. Sentir tristeza e ficar com raiva porque eu tô sentindo tristeza. Ó, que coisa... Tem a culpa, né? Por estar triste. É um combo. Aí vira e tem a raiva por estar... Mas por que eu tô com raiva? Por que eu tô triste? Não posso ficar triste. Não se permitir, né? Por que não? Sentir. Então... Eu sentia raiva, eu não sentia culpa de estar triste. Eu sentia raiva de estar triste. Se permita sentir a tristeza, se permita sentir a raiva, se permita sentir. Você pode falar isso olhando para eles ali, ó? Pra lá? Olha para aquela isso aqui. Então, eu acho que esse episódio reflete muito isso, né? A gente precisa se permitir sentir as emoções. Né? Elas fazem parte da nossa vida e a gente precisa sentir tanto a tristeza quanto a alegria. Se permita sentir a alegria também. Que às vezes a gente não se permite sentir as emoções. E acho que é sobre isso que a gente queria falar hoje, assim, né? Era isso. E eu gosto de ouvir a calma da Vivi falando. Eu sou mais agitadinha, a Vivi traz calma pra gente. E você quer falar mais alguma coisa? Eu tenho muito, assim, de diferente pra falar, né? Mas é o que a Vivi falou mesmo. É sentir. É que a gente tem medo de sentir muitas vezes, né? E muitas vezes na hora de sentir você se depara com situações que a gente não gosta muito, que é desconfortável, mas ela é importante. Então vamos sentir. Bom, pessoal, estamos terminando mais um episódio do Pode Falar Abertamente, onde a psicologia encontra a vida e vice-versa. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, apertar o sininho, receber notificação. Manda para alguém que você acha que é relevante, que a pessoa precisa ouvir sobre esse papo todo que nós falamos aqui, sobre tristeza, sobre alegria, sobre emoções, sobre isso tudo, não se furtar de compreender, de sentir, né? Não quebrar os painéis das luzezinhas acesas, mas a gente também aprender que existe o lado bom da vida, que existe a alegria, que existe as coisas boas que estão plantadas na sua vida, nas nossas vidas, o tempo todo. Então, muito obrigado pela companhia, obrigado minhas colegas de mesa maravilhosas, como sempre, um papo maravilhoso, gostoso, e nos vemos no próximo episódio.